Olá, hoje no Mundo Político, a defesa do Sistema Único de Saúde. Entidades do campo sanitarista brasileiro organizam um manifesto nacional em defesa de um Sistema Único de Saúde 100% público e universal. Conferências estaduais são realizadas no país e preparam um documento com metas e compromissos relacionados ao SUS para ser entregue aos candidatos a presidente da República. Depois de 2 anos de pandemia e 6 anos após a PEC do teto de gastos, que limitou os investimentos em saúde, qual é o retrato do SUS? Quais são os desafios e lacunas do sistema hoje? Sobre esse assunto, eu converso com o professor e pesquisador em saúde coletiva da Fiocruz, Fausto Pereira. Fausto, muito obrigado por nos atender aqui no Mundo Político. É um prazer tê-lo conosco aqui no programa. Obrigado pelo convite, Heitor. Eu estou à disposição. Fausto, vamos começar falando então, sobre o início dessa mobilização pelo SUS. Por que esse movimento surgiu? Bom, é importante destacar a primeira organização da Frente pela Vida, que é uma organização que surgiu a partir das instituições da saúde coletiva brasileira, né? A Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, da Rede Unida, Sociedade Bioética. Essas instituições se aglutinaram já no início de 2020 em torno da discussão da pandemia, né, com a postura do governo federal de uma postura negacionista, uma postura de não coordenação do Sistema Nacional do Sistema Brasileiro. Essas instituições se organizaram e constituíram, então, primeiro, um documento muito importante sobre orientações de como deveria ser a condução no processo da pandemia, depois na própria assessoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, que ocorreu no Congresso Nacional. Então, essa Frente pela Vida, ela se organizou durante esse período, sempre numa perspectiva de trabalhar o consenso, de buscar a unidade, para que se propusesse intervenções no sistema de saúde brasileiro que tivesse uma capacidade melhor de resposta do que estava sendo dada naquele momento. E no início desse ano, após esse trabalho intenso, então, durante mais de 2 anos de produção de documentos, de estudos, de divulgação para a sociedade, a Frente pela Vida entendeu que era necessário produzir uma plataforma, produzir um conjunto de diretrizes para o processo eleitoral de 2022, para trazer o debate da saúde brasileira para o centro do debate eleitoral também, e da questão, que era uma questão muito importante. Então, a Frente pela Vida lançou no início de abril, né, no Dia Mundial da Saúde, no Congresso Nacional, a ideia então, de se fazer uma conferência livre, democrática e popular de saúde no Brasil. Ela está marcada para dia 5 de agosto em São Paulo, e nesse período estão acontecendo outras conferências setoriais, regionais, pelo Brasil afora, Bahia, Paraná, Ceará, aqui em Minas depois nós podemos apresentar um pouco melhor, para o dia 16 de julho. Então, está tendo um amplo processo de mobilização, a construção de um documento que será, então, entregue aos candidatos do campo democrático, os candidatos que defendem o Sistema Único de Saúde. Ô Fausto, você menciona a pandemia, né, o ponto de partida dessa mobilização, podemos dizer assim, e a gente vive, né, ainda uma das mais graves pandemias que se tem notícia, né, ela não terminou ainda, né, a gente tem dados, inclusive, escalando aí de mortes e casos. Esse quadro já dura aí há 2 anos e 4 meses. Como é que se encontra o SUS neste momento, ainda de enfrentamento a esse cenário, né, essa emergência de saúde? Importante essa sua colocação, essa discussão de que a pandemia não acabou, né? Apesar de uma tentativa de terminar a pandemia por decreto, o que nós estamos observando no Brasil é que nós temos já um conjunto significativo de pessoas vacinadas, não só no Brasil como no mundo, mas ainda assim a transmissão continua, nós estamos ainda com um número de óbitos bastante elevado, nenhuma doença mata 235 pessoas por dia no Brasil, então a pandemia continua presente. E eu diria que o SUS, nesse processo da pandemia, ele apresentou 2 faces, né? Uma primeira face na sua capacidade de resposta, né? Que apesar de todas as ações negacionistas e ações de
de desmantelamento mesmo do processo de organização para o enfrentamento, do governo federal não ter assumido o papel de coordenação do sistema, de ter faltado insumos, de ter atrasado o processo de vacinação, ainda assim o SUS, pela sua capilaridade, pela sua ramificação, por estar presente em todos os municípios do Brasil, ele apresentou uma capacidade de resposta, de expansão de leitos de UTI, de capacidade e depois, quando a vacina, quando a vacina esteve disponível, a capacidade de vacinar no Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que, de um lado, então, ele mostrou essa sua capacidade de resposta. Do outro, também a pandemia escancarou, mostrou muito a heterogeneidade brasileira, as desigualdades, né? Como o SUS é implantado de forma desigual pelo país, como nós temos ainda vazios assistenciais, principalmente na região norte do Brasil, mostrou ainda que os mais pobres continuam sendo afetados de forma muito desigual pela pandemia. A pandemia não foi democrática, ela matou muito mais os pobres, os moradores de periferia, quem não teve condições de fazer isolamento social, quem não pôde prescindir de andar de transporte coletivo. Então, eu diria que a pandemia, ela mostrou, de um lado, uma capacidade de resposta, e de outro, ela mostrou as fragilidades e as heterogeneidades e as desigualdades do sistema de saúde brasileiro. Então, eu acho que esse foi, assim, digamos que a pandemia ela desnudou essas duas faces do Sistema Único de Saúde no Brasil. Agora, Fausto, você mencionou sobre vacinação, né? A gente vê que há um movimento anti-vacina forte no mundo. Aqui no Brasil também há alguma repercussão dele, mas a gente teve alguma demora na obtenção das vacinas, mas não na vacinação da população. A resistência das pessoas em se vacinar também é menor aqui no país do que em outras nações que a gente tem visto. Isso é graças aí a um trabalho do SUS, a cultura sanitarista brasileira, na sua avaliação? Não, com certeza. O Programa Nacional de Imunização brasileiro é um dos mais amplos do mundo e um dos de maior sucesso com a erradicação de doenças importantes como a poliomielite, em algum momento a questão do sarampo, a redução da tuberculose, né, a transmissão de rubéola, várias outras doenças que o Programa Nacional de Imunização apresentou resposta. Então, o Brasil tem uma cultura de vacina. Naturalmente que nesse período esse tipo de propaganda anti-vacina não significa que o Brasil seja imune, né, a esse fenômeno. Então, o próprio descrença da vacina, essa discussão da vacina chinesa, quer dizer, algumas intervenções, inclusive das autoridades, no sentido de desacreditar o processo da vacina no Brasil, é claro que teve impacto. Talvez em outros lugares do mundo muito mais impacto por não ter essa cultura da vacina, né? No Brasil nós temos, né? Agora, nós também estamos ainda com, principalmente a questão da terceira dose, ainda com problemas, nós precisamos aumentar ainda a cobertura vacinal da população brasileira, e a pandemia acabou trazendo um outro reflexo sobre outras vacinas, que foi a redução da cobertura, né? Da cobertura vacinal das crianças. Então, na polio nós estamos abaixo da meta, no sarampo. Então, algumas doenças que são preveníveis e que são imunizáveis no Brasil há mais de 20 anos, hoje, no momento, estão com cobertura baixa, o que significa que nesse período agora, eu não vou chamar de pós-pandemia, mas a transição aí da pandemia, é preciso ter um esforço grande do Brasil, da sociedade, mas também do sistema de saúde brasileiro, para recompor e para voltarmos ao nível de vacina que nós tínhamos há 5, 10 anos atrás. Isso é uma questão ainda que, vamos chamar assim, no pós-pandemia, é um novo desafio para o SUS, assim como outras doenças que ficaram também, nesse período da pandemia, também com um nível de atenção mais baixo. Acho que vai exigir um esforço enorme do sistema de saúde aí no próximo período para que a gente consiga recuperar coberturas e mesmo ampliar coberturas do que a gente tinha antes. Fausto, antes da gente aprofundar aqui na plataforma, né, na mobilização que vocês estão fazendo, até um pouco no gancho do que você mencionou, que junto à pandemia a gente tem também uma população agora mais empobrecida, cada vez mais necessitada do Sistema Único de Saúde. Não é incomum, inclusive, que a gente veja pessoas que estão sendo obrigadas a sair dos planos de saúde exatamente por não ter condições de pagar aquela mensalidade. Em que medida que isso agrava
os problemas já existentes no sistema? Então, é uma questão bastante importante também. Porque junto com, já pré-pandemia, nós estávamos tendo um momento de desregulamentação das relações de trabalho no Brasil, que a gente chama de precarização das relações de trabalho, o fim da carteira assinada ou redução de salários. Tudo isso tem um impacto na questão, por exemplo, dos planos de saúde, que no Brasil são fortemente vinculados ao emprego, né? A grande maioria dos planos de saúde no Brasil são vinculados ao emprego, são planos que a gente chama de planos de saúde empresariais. No momento que você tem um aumento do desemprego, uma redução de salário, uma precarização das relações de trabalho, né, isso tudo tem um impacto na possibilidade das pessoas manterem o seu plano de saúde. Isso é uma questão realmente importante. A outra questão é que também, durante o período da pandemia, uma parte das doenças ou uma parte dos serviços foram redirecionados ou foram interrompidos. Então, nós temos aí, que a gente chama, né, um estoque de pacientes de câncer, de doenças crônicas como hipertensão e diabetes, várias outras doenças que ficaram com o seu processo de acompanhamento, monitoramento prejudicados. Então, isso significa cirurgias eletivas, transplantes, todas essas questões tiveram um impacto, todos os estudos mostram que nós tivemos uma redução importante no atendimento, exames preventivos, né? Então, mostra que nós tivemos um impacto importante. Então, isso é um desafio para o próximo período. Isso combinado com a redução do financiamento, que você já mesmo falou da emenda constitucional 95, que limita o gasto com saúde, quer dizer, essa combinação de necessidade de recompor ou de refazer um conjunto de procedimentos com a redução paulatina dos recursos para a área de saúde pública brasileira, nos coloca num cenário bastante complexo. Eu acho que reforça, inclusive, a ideia de que nós devemos trazer a saúde para o centro do debate do processo eleitoral. Ou seja, o que os candidatos, o que as plataformas políticas vão propor para fazer o enfrentamento dessa questão, de um baixo financiamento com um conjunto de necessidades bastante prementes que o sistema de saúde vai ter que enfrentar no próximo período. Sem dúvida nenhuma, esse é um desafio muito grande que está colocado para o próximo período, né? Pois é, os senhores estão, né, com essa perspectiva, né, da formalização de um manifesto, né, que vá ser entregue para as candidaturas à presidência da República. Já está sendo feito esse trabalho de interlocução com as pré-candidaturas? E, além disso, eu queria saber se vocês estão monitorando nessas pré-candidaturas o que já está sendo falado sobre saúde, que avaliação que o senhor faz aí desse movimento ainda inicial, né, que a campanha ainda não começou, mas a gente já tem os principais pré-candidatos colocados aí na agenda do dia, né? Nós já estamos construindo esse documento, essa plataforma, né? Ela vai ser aprovada, então, no dia 5 de agosto, em âmbito nacional, nessa conferência que vai ser realizada em São Paulo. A Frente pela Vida também faz o monitoramento do que as plataformas políticas têm defendido em relação à questão da área da saúde. Ainda, como você mesmo colocou, ainda são questões ainda iniciais no campo das diretrizes ainda, né, que estão sendo colocadas, mas a gente tem um conjunto de pautas, de reivindicações ou de questões que nós estamos pedindo para que as campanhas se posicionem, né? Uma delas é a questão do financiamento. Nós defendemos que é preciso que se amplie o financiamento público no Brasil de saúde. Para você ter uma ideia, mais da metade do gasto em saúde no Brasil é um gasto privado, não é um gasto público. Então, isso gera um sistema com muitas desigualdades, né? Porque aí quem pode mais, quem tem capacidade de pagamento, tem acesso a um serviço muitas vezes diferenciado, e isso é um problema. Então, nós temos defendido o aumento do financiamento público de saúde no Brasil, que só isso pode produzir um sistema público e universal. Nós temos defendido que é preciso se estabelecer uma estratégia para esse momento chamado pós-pandemia, para fazer o enfrentamento de tudo isso que ficou represado, para recolocar o sistema nos eixos, vamos chamar assim, nos trilhos, para que ele continue fazendo a evolução dos indicadores. Para você ter uma ideia,
nós estávamos até 2016 com praticamente todos os indicadores de saúde no Brasil ao longo dos anos, e aí não dá vinculado a um governo A ou B, mas todos os indicadores de saúde no Brasil estavam em evolução, e a partir de 2016, com a política de austeridade, com essa questão do financiamento, nós começamos a ter, primeiro, em alguns indicadores, a paralisação da sua evolução, como na mortalidade infantil, outros nós tivemos aumento, como na mortalidade materna, outros redução da expectativa de vida, por exemplo, que era um fator que estava há mais de 30 anos em evolução no Brasil. Então, é preciso que nesse quadro que está colocado também se apresentem propostas de intervenção, de gestão do sistema, para que ele consiga dar resposta para essas questões. E nós estamos convidando, né, para todas as candidaturas do campo democrático para participarem da conferência e para que possam discutir com a Frente pela Vida e com outros atores que estão participando desse movimento, que é importante destacar que, além da Frente pela Vida estar convidando a conferência, mas hoje nós temos partidos políticos, entidades sindicais, movimento popular, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem um conjunto de instituições do campo do movimento social que estão participando da organização dessa conferência. Então, isso vai permitir a elaboração de um documento bastante amplo, sempre na busca do consenso, não estamos colocando nenhuma camisa de força, mas achamos que temos um vetor de construção importante para propor para o conjunto das candidaturas. O Fausto, as conferências nacionais, né, elas de saúde, elas são momentos riquíssimos, né, de participação social, de construção coletiva, isso é histórico. Aliás, foi numa dessas conferências, lá em meados da década de 1980, né, que a gente teve o próprio surgimento do SUS. O balanço até aqui das discussões estaduais, que balanço que você faz e também dessas etapas preparatórias para o evento nacional? E também eu queria um comentário seu sobre as perspectivas do evento aqui de Minas Gerais. Legal. Bom, primeiro é importante destacar que essa conferência ela tem uma característica um pouco diferente das conferências, vamos chamar, legais, né? O SUS ele tem no seu normativo a existência das conferências nacionais quadrienais, e ela está convocada para o ano que vem, para 2023. Essa conferência livre e democrática ela é considerada uma etapa preparatória da conferência do ano que vem, da Conferência Nacional. Ela está mobilizando um conjunto de instituições, como eu coloquei, de movimentos, de pessoas. Então, ela tem essa característica dela não ter regras rígidas para o seu funcionamento. Então, nós estamos tendo desde conferências setoriais, conferências da população negra, da população indígena, LGBTQIA+, conferências da saúde mental, mas ao mesmo tempo também conferências municipais, conferências estaduais, como nós vamos ter em Minas aqui no sábado que vem, depois eu falo um pouquinho mais dessa conferência. Então, para tudo isso culminar no dia 5 de agosto numa conferência nacional que vai ser híbrida, né? Também pela questão da pandemia, ela vai ter um momento presencial em São Paulo, mas ela vai estar sendo transmitida e permitindo a participação do país inteiro. Então, a nossa expectativa é que nós tenhamos lá em São Paulo um conjunto de pessoas importantes, mas que mais importante do que isso são todas as etapas preparatórias e a participação que vai acontecer também durante o próprio dia 5. Em Minas, nós fizemos a semelhança do movimento nacional, ela vai se dar também no momento presencial na Faculdade de Medicina no sábado, dia 16 de julho, das 8h30 às 13 horas, mas também ela vai ter essa característica híbrida, né, de ser transmitida, de ter participação de conferências de pessoas e coletivos em várias cidades do estado, e assim mesmo, e também é com a característica de instituições também, um sindicato que queira organizar a sua base para participar da conferência. Então ela tem essa característica também de ser híbrida. Ela envolveu aqui em Minas o Conselho Estadual de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, a CUT, a Associação dos Professores da Universidade, os próprios programas de saúde coletiva da UFMG, mas também da PUC, de outras instituições do Estado, estudantes, né, militantes do movimento social, então, entidades sindicais, parlamentares. Então, a nossa expectativa é que
no sábado a gente tem um evento bastante significativo, vai aprovar também uma espécie de manifesto mineiro. Nós esperamos ter a oportunidade também de entregar esse manifesto às candidaturas aqui em Minas Gerais, com a especificidade que tem em cada estado, e contribuir também com esse documento para o documento nacional que está sendo elaborado, então, pela coordenação da conferência. A nossa expectativa é que nós possamos fazer um evento realmente bastante amplo, né, com uma participação bastante expressiva da sociedade mineira, com apoio da Andifes também, né, da Associação Nacional dos Docentes, então dos dirigentes de ensino superior. Então nós estamos realmente com uma expectativa bastante grande para esse evento de sábado. O Fausto, você mencionou anteriormente sobre essa questão do investimento público em saúde no Brasil, né, e até que o gasto privado é até superior ao investimento público. Eu queria uma análise sua sobre essas perspectivas, essas sinalizações de possível privatização dentro do Sistema Único de Saúde, de que maneira que isso está sendo assimilado por vocês e que preocupações que isso traz para o Sistema Único de Saúde no Brasil. Isso é realmente uma outra questão bastante importante. Nós tivemos aí no último período, uma década e meia, um processo grande de transferência de gestão de um conjunto de unidades do SUS para o setor privado, seja por organizações sociais ou outros formatos. O que nós temos observado é que isso tem gerado, e aí foi o exemplo de Contagem, mas tem outros exemplos aqui em Minas, mas principalmente em outros estados, como Tocantins, Mato Grosso, o próprio Rio de Janeiro. A pandemia também mostrou quando acontece essa transferência para o setor privado da gestão, sem os mecanismos de controle ou com mecanismos de controle muito insuficientes, nós temos aí uma verdadeira sangria dos corpos públicos. Nós tivemos várias operações policiais, inclusive, durante o processo da pandemia, por essa questão. Então, o processo da privatização, ele é um processo que tende a fragmentar ainda mais o SUS e dificultar ainda mais o processo de gestão. O que nós temos defendido, particularmente eu defendo, e acho que outros gestores e pesquisadores também na área da saúde têm defendido, é que essas alternativas de melhoria e de agilidade, de capacidade de gestão, têm que passar por instituições por dentro do setor público, né? Sejam instituições com maior capacidade de operação, de resolver os problemas, mas que estejam no âmbito do setor público, sejam controladas pelo setor público, sejam fiscalizadas e possíveis de ser acompanhadas pelo próprio controle social, pelo Ministério Público, etc. Eu acho que essas alternativas, elas podem responder muito melhor aos problemas de gestão que muitas vezes o SUS tem, do que o processo de transferência pura e simples para outras instituições, como se isso fosse uma panaceia, como se isso fosse resolver os problemas. O que nós temos observado é que, ao contrário, isso tem aprofundado o conjunto de problemas da gestão do Sistema Único de Saúde. Aqui em Minas, esse problema é mais complexo, Fausto? Eu te pergunto isso porque o governador Romeu Zema, né, ele é muito simpático a esse modelo das organizações sociais na gestão de hospitais anteriormente públicos, né? Um modelo aí defendido não só pelo governador, como por deputados da base governista aqui na Assembleia. Isso traz preocupações ainda maiores para Minas Gerais? Sim, porque, na verdade, esse modelo das organizações sociais ele já foi amplamente testado no Brasil, né? Não é nenhuma novidade. O governador Zema não está trazendo nenhuma novidade. As organizações sociais têm problemas no Rio de Janeiro, têm problemas no Mato Grosso, em Tocantins, em São Paulo, na Baixada Santista, com um conjunto de escândalos, né? Que, na verdade, você transferir a capacidade, a gestão do Estado para um ente privado. Na verdade, na questão, por exemplo, dessa tentativa de hospitais isolados da FHEMIG de serem transferidos, acaba que isso impacta que você não tem uma proposta efetiva do governo do Estado para a FHEMIG como um todo. Você vai fragmentando como se você fosse decompondo a FHEMIG em pequenas partes, né? Sem fazer
uma proposta, sem elaborar uma proposta que dê conta da complexidade que hoje é o processo de funcionamento da FHEMIG. E aí você tem um conjunto de hospitais, por exemplo, da FHEMIG, que estão cada vez mais precarizados, cada vez com mais dificuldades, né? Cada vez com equipamentos mais ultrapassados, com problemas de recursos humanos, e você, ao invés de elaborar uma proposta de como que deveria funcionar a FHEMIG, você vai tentando pegar unidades da FHEMIG e tentando repassar. Primeiro Patos de Minas, agora Juiz de Fora, essa tentativa que o governo tem feito, mas sem apresentar uma proposta abrangente, totalizante, de qual é o formato necessário para que a FHEMIG possa responder à importância que ela tem na atenção à saúde dos mineiros, né? Ô Fausto, a gente já está caminhando para o finalzinho da nossa entrevista, mas eu queria voltar num ponto, né, que a gente já falou lá no início e também durante nas suas respostas, é a questão do teto de gastos, né? Vocês, nesse movimento, defendem que ele seja revogado? Como é que está sendo tratado essa questão? Só para a gente explicar o contexto, né, a promulgação do teto de gastos foi em dezembro de 2016, né? Ali... na questão de não aumentar o investimento além do crescimento, né, da inflação. Isso, vocês defendem a revogação dessa medida? E você, veja bem, o setor saúde, não só em Minas, nem só no Brasil, mas no mundo todo, ele é impactado por dois fenômenos. Um é o envelhecimento da população e o outro é a incorporação de tecnologia, né? À medida que a tecnologia é desenvolvida, e nós dependemos que o desenvolvimento dos medicamentos, dos equipamentos, sejam acessíveis à população. Quer dizer, o avanço da ciência ele tem que ter impacto para a humanidade, né? E o envelhecimento são dois fatores que pressionam pela elevação dos gastos em saúde, não só no Brasil, como em todo o mundo. Quer dizer, você combina esses dois fatores, com mais a pandemia e com todo o represamento que aconteceu durante esse período, com a perspectiva de que você não vai ter recomposição de valores, que você vai trabalhar com um teto que foi congelado lá em 2016, 2017, num valor muito aquém do que seria necessário. Na verdade, então, você para de falar de subfinanciamento da saúde e passa a falar de um desfinanciamento da área da saúde. Quer dizer, nós vamos ter redução dos valores efetivamente gastos no per capita do gasto per capita com as pessoas. Então, me parece que é incompatível você organizar um sistema de saúde no Brasil de caráter universal, com qualidade, com o teto de gasto. Então, a revogação do teto de gasto é uma premência, é uma necessidade. Nós estamos defendendo, ao mesmo tempo que nós estamos defendendo que é preciso elevar o gasto, principalmente o gasto federal com saúde, né? O gasto federal com saúde, que hoje está no valor muito aquém do necessário. Os países que têm sistemas universais gastam em torno de 8%, 9% do PIB público, né? Com saúde, nós estamos gastando no Brasil, entre estados, municípios e a União, menos de 4%. Então, a nossa proposta é que nós avancemos. Não, claro que isso não é um milagre, não vai acontecer no primeiro ano de governo, mas que nós tenhamos a perspectiva de aumento do gasto público em saúde para que nós possamos recompor minimamente as necessidades, a capacidade do sistema de responder ao conjunto das necessidades da população brasileira. Perfeito, Fausto. Vamos acompanhar então a evolução desses debates que vocês estão propondo. Eu te agradeço de novo por estar conosco, né, e sucesso na mobilização, tanto aqui em Minas quanto na mobilização nacional. Obrigado aí pelo convite, fazendo mais um chamamento aí a todo mundo que estiver participando e vendo o programa, que participem então no dia 16. Acho que é só a nossa luta, só o nosso trabalho, só o nosso esforço que vai conseguir colocar realmente na agenda política do Brasil a importância do Sistema Único de Saúde. Perfeito. Conversei com o professor e pesquisador em saúde coletiva da Fiocruz, Fausto Pereira, falando sobre essa mobilização em defesa do Sistema Único de Saúde. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.